Olá pessoal, tudo bem por aí? No Brasil da inversão de valores, até quem desvia dinheiro de aposentado ganha tratamento VIP. Imagens conseguidas pela Polícia Federal mostram o procurador afastado do INSS investigado por um rombo bilionário, sendo escoltado por um agente da Polícia Federal, direto para um jatinho executivo privado. E não foi erro não, nem engano. Foi conivência mesmo, disfarçada de gentileza. O agente usou viatura oficial para ajudar o investigado a escapar do desconforto da fila comum. E ainda teve como companhia Danilo Trento. Você lembra dele? Aquele mesmo da CPI da Covid. Um caso que escancara os privilégios de sempre pagos com o seu dinheirinho. Você vai ver isso e muito mais logo depois do recado de nosso apoiador. Espere por aí que é rapidinho. Até já. Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho e não adiantou nada. Eu fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim tá sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar para vocês, tá? Eu recomendo a Articulark, porque realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Olá, Paulo, muito obrigado pelo espaço. E agora nós vamos falar desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma pessoa que hoje não sofre com dor e também não depende mais de medicação, né, de remédio para dor, analgésico, anti-inflamatório. E olha, gente, o uso em excesso de analgésicos e anti-inflamatórios causa demência, causa problemas cerebrais. É por isso que eu sempre digo, a pior coisa é se automedicar. Se você tem dor, você precisa de algo que realmente resolva o problema, o motivo, a causa do problema. Porque simplesmente tirar a dor, o remédio ele faz. Só que acaba tornando-se um ciclo vicioso. Você toma o remédio, a dor passa, volta de novo. Toma o remédio e fica nessa. Nunca resolve, nunca tem fim. E aí vai dinheiro, vai tempo, vai noite sem dormir. É complicado. Para quem sofre com dor, o dia a dia da pessoa que sofre com dor não é brincadeira. É por isso que nós sempre falamos aqui que o Articulark é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira. Eu falei na primeira semana de uso. E isso é bom porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer ficar de pós-operatório, não é? É por isso que hoje as pessoas correm da cirurgia. Na verdade, hoje, cirurgia é um procedimento pré-histórico, porque hoje existe um tratamento com ácido hialurônico ortopédico. Eu vou dar um exemplo. Atletas profissionais de alta performance, eles fazem tratamento com infiltração. Ao invés da área médica fazer a cirurgia, colocar prótese, eles fazem um tratamento de infiltração com ácido hialurônico através daquelas injeções. Então você que está me ouvindo agora, que também tem esse problema, o desgaste, a inflamação crônica, você que tem artrite, artrose, saiba que o Articulark, dentro da cápsula, já tem esse mesmo ácido hialurônico. E é por isso que o resultado é instantâneo, é rápido. E além do ácido hialurônico, ele também tem a condroitina, o magnésio, a cúrcuma, a vitamina D e a cartilagem C2. Gente, se você levar o Articulark pro teu médico, reumato, ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com muita dor, entenda que o Articulark ele já livrou mais de 4.000 pessoas da cirurgia. E muitas das vezes o médico fala para você que só vai resolver se operar, mas você vai fazer o uso do Articulark e eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Gente, o ácido hialurônico substitui até prótese. Você vai ter um tratamento de nível A, um tratamento premium e o melhor, não vai pagar um preço, por exemplo, de uma clínica ortopédica que eles cobram um absurdo na infiltração. Uma injeção hoje de ácido hialurônico, a famosa infiltração, é no mínimo R$2.000, sabendo que uma só não funciona. Tem que ser no mínimo 5. É muito caro. É por isso que o Articulark caiu na graça do povo. É um produto premium, porém, você tem um preço que cabe dentro do orçamento de qualquer cidadão brasileiro. Ainda mais quando tem promoção, como hoje, né? Somente para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros telespectadores. Então, aproveita e ligue agora. O telefone tá bem aqui abaixo, é esse aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591
4391. A ligação é gratuita. Esse telefone também tem um WhatsApp, então se você não puder ligar, salva nos contatos, chama a gente no WhatsApp. Também tem a opção de você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você já cai direto no atendimento. Não é robô, não é inteligência artificial, são pessoas extremamente capacitadas que vão acompanhar o seu tratamento para que você de fato tenha resultado. O que me interessa é o seu resultado final. Você fala assim, Andrei, hoje eu não sofro mais com dor. É esse o feedback que eu quero de você. Então, com certeza isso vai acontecer a partir da sua atitude. É só você ligar 0800 591 4391. A entrega é super rápida, chega pra você bem rápido, não cobramos, e o melhor de tudo, você não paga absolutamente nada agora, vai receber em casa, vai usar o produto e só paga no mês de junho. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras que são excelentes para acompanhar o tratamento, pomadas inclusive que tem o ácido hialurônico dentro delas, é ótima, passa uma de manhã, passa uma de noite, e para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente uma Alexa de última geração. Todo mundo sabe que a Alexa é praticidade para você poder ter no seu dia a dia. Então ligue agora, aproveite essa oportunidade e acabe com a dor na primeira semana de uso com Articular. Que telefone? 0800 591 4391, Paulo. Ok, já estamos de volta. O recente caso envolvendo o Virgílio de Oliveira Filho, procurador-geral afastado do INSS e investigado por um escândalo bilionário de descontos ilegais contra aposentados, revela não apenas um suposto uso indevido de recursos públicos, mas também uma cadeia enorme de condutas que beiram o absurdo e desafiam a lógica da ética e da legalidade no serviço público. A brilhante investigação da Polícia Federal independente expõe um enredo digno de roteiro de filme, de cinema, onde um agente federal, uma viatura oficial e um jato executivo se cruzam para, aparentemente, facilitar a vida de um investigado por crimes graves, em conluio com figuras já conhecidas por escândalos anteriores. A análise dos fatos demonstra não apenas irregularidades, mas uma afronta ao princípio da impessoalidade e à confiança depositada nas instituições públicas. As imagens que você vai ver agora, como eu disse, foram obtidas pela Polícia Federal. E você vai ficar surpreso com o que vai ver. Vamos a elas. No dia 28 de novembro de 2024, imagens de segurança do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, capturaram uma cena que parece desafiar qualquer justificativa razoável. Virgílio de Oliveira Filho, já afastado de suas funções no INSS e sob investigação por desvios bilionários, foi escoltado por um agente da Polícia Federal, Felipe Rotters Coutinho, até uma aeronave executiva, após desembarcar de um voo comercial vindo de Brasília. A escolta, realizada com uma viatura oficial da PF, é descrita como ilegal pela própria corporação, por não ter qualquer respaldo funcional ou autorização protocolar. O que torna essa situação particularmente absurda é a naturalidade com que um agente federal, cuja função é zelar pela lei e combater crimes, aparentemente se dispôs a oferecer um tratamento VIP a um investigado. A justificativa de Coutinho de que conhecia apenas o empresário Danilo Trento, aquele que acompanhava Virgílio, e que apenas atendeu a um pedido para levá-lo ao setor executivo, é no mínimo risível. Como um policial federal, lotado em um aeroporto de alta segurança como é o de Congonhas, pode alegar desconhecimento sobre a identidade de Virgílio, uma figura pública conhecida e investigada em um caso de grande repercussão. Como? A alegação de ignorância soa mais como uma tentativa frágil de encobrir uma conduta que, segundo a PF, configura favorecimento indevido. A presença de Danilo Trento, empresário já notório por seu envolvimento na CPI da Covid em 2021, adiciona uma camada de suspeição ao caso. Segundo o relatório da própria PF, publicado pelo jornal O Globo, Trento teria custeado a passagem aérea de Virgílio no trecho Brasília-São Paulo. A negação de Trento, que classifica o encontro com Virgílio como casual,
é outro ponto que desafia a credulidade. Em um contexto de investigação por desvios financeiros, é difícil acreditar que um encontro entre um investigado e um empresário com histórico de escândalos, seguido de uma escolta policial até um jato executivo, seja fruto do acaso. A insistência em uma narrativa de casualidade apenas reforça a percepção de que os envolvidos subestimam a inteligência das autoridades e do povo brasileiro. A conduta do agente Felipe Reuters Coutinho é talvez o elemento mais escandaloso do caso. Além do uso indevido de uma viatura oficial, a PF identificou outros deslocamentos suspeitos realizados por ele, incluindo compras de passagens de última hora e viagens relâmpago a Brasília. Essas ações sugerem um padrão de comportamento que vai além de um erro isolado, apontando para uma possível sistematização de favorecimentos. A ideia de que um agente da PF treinado para agir com rigor e imparcialidade se envolva em atividades que beneficiem investigados, utilizando recursos públicos, é não apenas absurda, mas uma traição aos princípios que regem a corporação. A resposta dos envolvidos só agrava ainda mais a percepção de absurdo. A defesa de Virgílio optou por não comentar o assunto, alegando estar analisando os autos ainda, uma estratégia que, embora legítima, deixa um vácuo enorme de explicações diante de evidências tão graves. A negação de Trento, por sua vez, carece de plausibilidade, especialmente considerando as imagens de segurança e o relatório da PF. Já a justificativa de Coutinho, de que agiu por desconhecimento, é incompatível com a responsabilidade exigida de um agente federal em um ambiente de alta vigilância como é o aeroporto de Congonhas. Não dá. Do ponto de vista jurídico, o caso levanta sérias questões sobre a violação dos princípios constitucionais e administrativos. Princípio da impessoalidade, artigo 37 da Constituição, o uso de uma viatura oficial para beneficiar um investigado sem justificativa funcional é uma clara afronta à impessoalidade que exige que os agentes públicos atuem em prol do interesse público e não de interesses privados. O abuso de autoridade, previsto na Lei nº 13.869 de 2019. A conduta de Coutinho pode ser enquadrada como abuso de autoridade, especialmente se for comprovado que ele agiu intencionalmente para favorecer Virgílio e Trento. Improbidade administrativa, Lei nº 8.429 de 1992. O uso indevido de recursos públicos, no caso aí uma viatura oficial, pode configurar ato de improbidade passível de sanções, como perda da função pública e suspensão de direitos políticos. Além das questões legais, o caso também é um golpe na credibilidade da Polícia Federal, que nesse caso está agindo brilhantemente. No caso do INSS, com merecimento de aplausos, até agora, até o presente momento. Então, em um momento em que a sociedade cobra transparência e combate à corrupção, a imagem de um agente federal escoltando um investigado até um jato executivo é um símbolo de privilégio e impunidade que alimenta ainda mais a desconfiança nas instituições. E o que torna este caso particularmente absurdo é a combinação de fatores. Preste atenção. A reincidência de figuras já conhecidas por escândalos, a naturalidade com que recursos públicos foram usados para fins privados, a fragilidade das justificativas apresentadas e a aparente desconexão dos envolvidos com a gravidade de suas ações. É um absurdo isso. É um absurdo. Essa é uma questão que reflete não apenas a conduta individual, mas um possível padrão de comportamento que compromete a confiança nas instituições, como estamos dizendo. A ideia de que um procurador afastado,
investigado por desvios bilionários, receba tratamento privilegiado, enquanto cidadãos comuns enfrentam filas e burocracias, é um retrato terrível das desigualdades que persistem no Brasil de hoje. O caso Virgílio de Oliveira Filho não é apenas um escândalo isolado, mas um sintoma de um sistema que, por vezes, parece operar para proteger os poderosos. A investigação da Polícia Federal, agora para terminar essa parte, é um passo necessário, mas será insuficiente se não for acompanhada de medidas concretas, como a punição exemplar dos envolvidos e reformas que fortaleçam a transparência. A sociedade brasileira merece instituições que atuem com imparcialidade, como a PF está fazendo neste caso específico e em prol do bem comum, não como instrumentos de privilégio. Este episódio, com sua absurdidade gritante, deve servir como um alerta para a necessidade de vigilância e cobrança por justiça. Isso é apenas uma opinião. Conosco hoje, o professor e jurista André Marcília. Seja muito bem-vindo, Marcília, mais uma vez. Você hoje, como um especialista no direito, né, o que você achou de tudo isso que a gente acaba de contar? Uma completa inversão, né, Paulo, de valores, um total devaneio institucional. A gente vira o país de cabeça para baixo e as instituições que deveriam servir o povo e, de alguma forma, nos proteger daqueles que atingem o Estado, protege justamente aqueles que nos atingem. A gente perde, portanto, completamente a ideia do que é uma instituição e a credibilidade nelas. Isso é que é o grande problema. Você falou bem no início que a gente está diante aqui de um caso de favorecimento pessoal. Favorecimento é crime. E não é só o único crime que pode rondar essa questão, mas a gente também pode estar às voltas, quando há esse tipo de favorecimento, com crimes de corrupção passiva e outros mais, como prevaricação, que é quando você, enfim, não destina as instituições ao fim devido dela, a finalidade de servir o interesse público e assim por diante. Então, aos poucos, esse é o grande problema de situações como essas, que não são pontuais, são sistêmicas. Aos poucos, nós todos vamos entendendo que o Estado não está aqui para nos servir, mas sim para nos agredir, para nos extorquir. E esse é o grande problema. O Estado, a justiça, os governos, eles acabam impedindo que a gente tenha qualquer tipo de confiança neles. Olha, isso demonstra, né, Marcília, que esse esquema já vinha de muito longe e o alcance, os tentáculos dessa hidra são enormes. Veja, esse cara aí, esse Danilo Trento, já esteve envolvido em irregularidades na época da Covid-19. E agora, mostrando, né, esse nível de aproximação com o agente da Polícia Federal no exercício de sua função, leva a gente a imaginar um monte de coisa, um monte de besteira, ou um monte de realidades. Quem sabe? Quem sabe? Será o quê? Por trás disso, se a gente flagra situações como essa, quem mais pode estar envolvido num escândalo desse do INSS? Veja, aquilo que foi publicado, né, 6 bilhões e 300 milhões já é muita coisa. Aí quando se analisa numa esfera maior, como também já foi divulgado, de cerca de 210 bilhões de reais. Imagine, eu pergunto, você acha que 210 pessoas estão envolvidas nesse caso? É um pouco difícil, porque para você manter um segredo, um esquema como esse, com 5, 10 pessoas, já é difícil, né? Porque uma hora alguém vai falar besteira e vai vazar o segredo. Agora imagine você guardar um segredo, um esquema como esse, com 210 pessoas. Então veja, se você tem 210 pessoas num esquema desse, que desviou 210 bilhões de reais, dá 1 bilhão para cada pessoa, Marcília. 1 bilhão é dinheiro para burro. Então é claro, é natural que tem peixe grande nessa história. O que você acha?
Sem dúvida alguma. É um fio de novelo, né? Se a gente vai puxando, a gente vai tirando esse fio e é um fio infinito, é um novelo infinito. Isso não tem fim. É impressionante. Essas questões, que nem você disse, a gente estava falando de 6 bilhões, depois passou-se a falar de 90 bilhões, isso vai crescendo cada vez mais a gente vai puxando pessoas que estavam envolvidas, que potencialmente estavam envolvidas, e isso fica no terreno quase da normalização. Esse é um grande problema do Brasil. O absurdo de amanhã normaliza o de hoje. Isso precisa ser investigado, isso precisa ser investigado com independência, isso precisa ser investigado não apenas pela polícia, mas pelos órgãos de Estado. Nós precisamos ter diversos órgãos investigando o tamanho dessa tralha toda que foi feita com o Brasil, com o brasileiro, porque sem dúvida alguma é muito difícil que algo desse tamanho, Paulo, esse é o grande problema, que se tenha, e com gente grande, muito provavelmente envolvida, e eu coloco esse provavelmente apenas para a gente não cravar e com isso passar a ser um discurso acusatório, a gente está aqui cogitando, mas é óbvio que tem gente grande, gente graúda envolvida, e se tem gente grande e graúda envolvida, essas pessoas vão fazer tudo para que isso não seja investigado, para que esse fio de novelo não seja puxado. E é por isso que a gente precisa ter órgãos independentes, precisa ter fiscalização e precisa ter isso sendo avaliado, examinado, investigado por diversas frentes, para que a gente não possa, mais uma vez, fazer com que tudo acabe em pizza. Na última eleição, o fundo eleitoral girou em torno de 4,5, 4,7 bilhões de reais. Fundo eleitoral. Os partidos têm direito a fundo partidário. E os candidatos podem usufruir tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. Não seria aí uma boa solução de ressarcimento desse dinheiro todo que foi roubado, uma vez que o governo não sabe agora de onde vai tirar para ressarcir esses aposentados roubados? Qual seria a implicação jurídica para essa situação, Marcílio? É possível isso? Olha, Paulo, é interessante essa questão, porque, veja, é possível. Eu já ouvi diversas possibilidades, ideias de onde vai sair esse dinheiro. Eu confesso a você que eu acho que esse dinheiro sequer vai sair para haver o ressarcimento. A gente está anunciando, e a gente está vendo muita gente anunciar que vai ser ressarcido, que você precisa fazer a inscrição, que é preciso dar esse e aquele passo. Eu quero ver quando o dinheiro pingar, de fato, na conta das pessoas que foram lesadas e de todas as pessoas. Não adianta você pingar na conta de meia dúzia ou das primeiras pessoas e depois o caso fica esquecido, fica adormecido. Eu quero ver isso acabar, todo mundo ser ressarcido. E é muito difícil que isso realmente aconteça. E se acontecer, sinceramente, se todo mundo for ressarcido, é de se desconfiar de duas coisas. Primeiro, como é que é possível? Enfim, então esse dinheiro estava onde para que todos tivessem sido ressarcidos? Eu já vi até gente cogitar, e apenas mais uma cogitação, que a gente pode estar inaugurando uma nova fase política, que é você rouba e depois devolve, e aí conta que fez uma grande vantagem ao devolver, e todo mundo esquece que houve o roubo. Mas tirando essa possibilidade, que eu espero seja só uma brincadeira, a gente precisa entender que se esse dinheiro for tirado de um lugar, vai ter algum lugar que vai ficar sem dinheiro. Seja o fundo, seja onde for. E aí, quem que vai ressarcir o dinheiro que vai sair do fundo? Adivinha? Nós. Então não tem jeito. De onde esse dinheiro sair, ele vai ser um dinheiro público. Não vão ser as pessoas que estão sendo incriminadas que devolverão, porque isso é o ideal. Quem roubou, devolve, é o básico. É o básico. Agora, Paulo, vamos ver o que aconteceu na Lava Jato. O dinheiro que foi devolvido pelos criminosos que assaltaram o Estado à época, que foi devolvido por eles, o Estado agora entregou de volta. Isso era raro, nunca aconteceu na nossa república de alguém roubar dinheiro público e devolver. Devolveram e aí o Estado foi lá, entregou e ainda pediu desculpas. Então olha que tipo de situação a gente tem no Brasil. Claro que ninguém, muito difícil que alguém que roubou vai devolver. Mas se devolver, a gente tem a possibilidade do STF depois anular tudo, e entregar de volta o dinheiro aos bandidos. Mas veja, de onde sair esse dinheiro é um dinheiro público. E se sair do lugar A, B ou C, não importa, o lugar A, B ou C vai ficar sem um dinheiro público, com um buraco,
e esse buraco vai ser coberto por nós. Então não tem como, nós vamos ter de pagar essa conta, independente de onde sai o dinheiro. E o presidente já disse, não, já tentou minimizar essa questão, dizendo que o dinheiro não era público não, que o dinheiro era dos aposentados. Cara, o dinheiro saiu da Previdência, né? E a Previdência é paga por todos. Então é uma coisa complicada, né? É descontado ali, INSS é um negócio realmente complicado. No interior, né, a gente conhece uma expressão muito legal. Caiu na braquiara, meu amigo, já era, não vai ver mais. Caiu no mato, ó, na braquiara, perdeu. Um tio meu dizia o seguinte, que era a mesma coisa de você amarrar o dinheiro no rabo de um veado e soltar no mato. Veado, bichinho mesmo, entendeu? Vai embora, filho, nunca mais você vai ver. Caiu na braquiara, já era. E os caras mamaram aí mais de 210 bilhões de reais. E tem gente que é capaz de repetir, né? De votar em todo mundo que está aí, né? Veja o caso dos Correios e por aí vai. Mas, Marcília, fica por aí só um minutinho, que a gente tem um compromisso aqui com o nosso apoiador e a gente tem que dar o recado dele. E é bem rapidinho e eu já volto para a gente continuar esse nosso papo. Vamos lá, roda aí. Você sente que sua energia sexual não é mais a mesma? Está faltando potência, confiança e controle na hora H? Chegou Max Viril, o suplemento revolucionário que recupera a sua saúde sexual, combate a ejaculação precoce e prolonga o prazer como nunca antes. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril é o aliado que os homens modernos precisam para elevar sua performance. Sua fórmula avançada combina taurina e cafeína para mais energia, licopeno para proteger a saúde celular e zinco e selênio para estimular a produção hormonal. Além disso, o complexo de vitaminas B2, B3, B6, B12 e vitamina A proporciona mais disposição física e mental. Max Viril melhora a circulação, garantindo ereções mais firmes e prolongadas, e combate a ejaculação precoce, devolvendo o controle que você precisa para impressionar. Ligue agora para 0800 015 1313 e descubra os benefícios desde a primeira cápsula. Agora, você pode prolongar o prazer e aproveitar cada momento ao máximo. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil para 0800 015 1313 e aproveite a promoção especial por tempo limitado. Garanta descontos exclusivos, entrega gratuita para todo o Brasil e transforme sua vida íntima. Max Viril melhora o desejo sexual, garante ereções mais duradouras, combate a ejaculação precoce e proporciona maior prazer para você e sua parceira. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. Ligue 0800 015 1313 agora mesmo e surpreenda com sua energia e desempenho. Max Viril é o suplemento completo para melhorar sua ereção, combater a ejaculação precoce e prolongar o prazer. Comece sua transformação ainda hoje. Max Viril é para homens que buscam mais potência, mais prazer e mais controle. A ligação é gratuita e o atendimento é sigiloso. Um comprimido a cada 3 dias, 30 minutos após a primeira dose, seu corpo já sente a diferença. E descubra o poder de ser o melhor que você pode ser. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises. O presidente Lula demonstrou irritação ao ser questionado por jornalistas sobre a participação da esposa dele, Janja da Silva, em uma conversa com o presidente chinês Xi Jinping, relacionada à plataforma TikTok. Durante a coletiva em Pequim, Lula afirmou que ficou surpreso com o vazamento da informação, já que, segundo ele, apenas 2 de seus ministros, além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o segundo vice-presidente da Câmara, Elmar Nascimento, estavam presentes na sala.
O presidente lamentou que uma conversa como essa, considerada pessoal, privada e confidencial, tenha chegado à imprensa, dando a entender que houve quebra de confiança dentro de seu próprio grupo. Veja o que ele disse. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele a sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Sabe? Eu não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar para a imprensa. Não sei, sinceramente eu não sei. Mas de qualquer forma, já saiu, então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. Sabe? É só isso. Você viu aí? Prestou bem atenção na fala do presidente? Nós colocamos ela aí na íntegra para que você prestasse atenção. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ainda nessa mesma coletiva, Lula criticou duramente as declarações de Donald Trump sobre a faixa de Gaza. O ex-presidente americano havia sugerido transformar Gaza em uma espécie de Riviera do Oriente Médio, realocando os palestinos e entregando a administração da região aos Estados Unidos. Lula reagiu com ironia, dizendo que fazer daquilo um resort não dá certo, e classificou a proposta como absurda demais diante da tragédia humanitária que o território enfrenta. Veja como foi. Quando eu falei que, com toda a divergência que eu possa ter com o Trump, ou ele possa ter comigo, eu acho que a decisão dele sobre a guerra foi importante. Foi importante, porque você tinha o nosso amigo Biden falando em guerra todo dia, falando em destruir a Rússia todo dia. O Trump vem e fala, não, eu preciso fazer paz, eu preciso parar com essa guerra. Eu achei ótimo. E eu espero que ele possa dar uma contribuição para terminar o genocídio. A palavra eu vou repetir aqui. Para terminar o genocídio na faixa de Gaza. Aquilo não é uma guerra. Aquilo é um genocídio. Então, a única coisa que eu quero é o seguinte, é que a ONU possa tomar uma decisão. E se o Trump contribuir para isso, agora, se ele quiser fazer daquilo um resort, não dá certo. Ali nós temos que saber que ali é um pedaço do mundo onde moram homens e mulheres que precisam ser respeitados tanto quanto eu quero ser respeitado. E eu não estou falando como dizem alguns fascistas,
de judeus e palestinos. Eu estou falando do exército de Israel contra o povo palestino. É importante registrar, porque tem muita maledicência em algumas pessoas. Eita, nós. Eu vi duas coisas gravíssimas aí, Marcílio. Não sei quanto a você. Primeiro que ele voltou a chamar o exército israelense e o povo de Israel de genocida. Ou seja, é só abrir a boca que ele dá um tiro no pé em termos de diplomacia, né, e de política internacional, né, um fracasso total. Agora, o que mais me preocupou nessa fala dele aí, do presidente, Marcília, é ele dizer que armou com o Xi Jinping e que o Xi Jinping vai mandar uma pessoa da confiança dele para ensinar, para dizer como as autoridades brasileiras devem fazer para regulamentar as mídias sociais, a internet, dizendo que é impossível esse setor ficar sem regulamentação. Por acaso alguém já avisou a ele que nós temos o Marco Civil da internet, que o setor já está mais do que regulamentado? Isso é preocupante, porque na China ninguém tem liberdade para nada. Isso aí é um pedido de censura formal. Tá mandando um cara, vamos lá, ensina, diz pra gente o que a gente tem que fazer para funcionar do jeito que funciona aqui na China. Isso é muito grave. O que você acha, Marcília? Pois é, o Lula abre a boca e só fala besteira, e depois o problema da liberdade de expressão são as redes sociais. Enfim, você vê, mesmo sem rede social nenhuma, o Lula só fala besteira. Então o problema é as pessoas, o problema está nas pessoas, não está nas redes, mas isso é porque a gente sabe que o Lula, o governo petista, ele quer, com a regulação das redes sociais, que é só um eufemismo para censura, é só uma forma bonita de envelopar o termo censura, que é mais desagradável, eles querem impedir que, do ponto de vista político, a direita consiga ter mais projeção do que a esquerda, porque no dia a dia, nas pautas, a esquerda não consegue mais aderência do voto de ninguém. Como você bem disse, lamentável que ele mais uma vez volte a chamar judeus ou o exército israelense de genocida, um termo que é sensível aos judeus, a Israel, todos sabemos, e ele volta a utilizar essa palavra, o que mostra uma quase provocação em relação a isso. E a respeito da fala dele, do Xi Jinping, isso bom, a única parte boa ali é ele usar o termo pachorra. Eu fico feliz dele saber que usar essa palavra. Eu jamais imaginava que ele conhecesse o significado de pachorra. Tirando isso, é só bobagem, uma atrás da outra. Primeiro, ele chama de o que o espanta é o vazamento de uma informação, e não a informação, é uma informação gravíssima. Nós temos, não importa se ele, se a Janja, quem quer que seja, estão pedindo para censurar uma plataforma, pedindo aos chineses que censurem uma plataforma, que eles estavam falando aqui do TikTok. E, por incrível que pareça, os chineses viram e falam, olha, se vocês quiserem, censurem vocês. Quer dizer, nem os chineses, que têm um governo ditatorial, botaram a mão no pedido do Lula. E ele acha que isso é uma conversa confidencial e pessoal. Quer dizer, o vazamento disso é obviamente de interesse nosso. Eles estavam conversando sobre censura. Como é que isso é pessoal e confidencial? Isso é de nosso total interesse. É um absurdo ele achar que que o problema disso é o vazamento e não o conteúdo da conversa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele chamar o ditador, né, chinês de companheiro. Companheiro Xi Jinping. Olha, eu vivi para escutar essa expressão, companheiro Xi Jinping. E depois, o grave, a cereja do bolo dessa história é que eles vão mandar uma pessoa, ou que ele pediu que uma pessoa da confiança do governo chinês viesse ao Brasil para discutir a questão digital, diz ele. Ou seja, não é só a plataforma TikTok, é a regulação das redes, que é a censura. E esse ponto é grave, Paulo, porque se nós vamos ter no Brasil uma regulação, seja do STF, seja do governo, que estão aliados nisso por completo, se isso vier pela expertise chinesa, não tem mais como ninguém de esquerda ficar propagandeando por aí que nós estamos preocupados com lei, que nós estamos no Brasil preocupados com regular, que nós estamos preocupados com vácuos legais. Não,
A preocupação é censura. O problema não é regulação, é só censura. Não se faz lei inspirado no modelo chinês, não se faz lei com expertise de Xi Jinping. Pelo amor de Deus, a gente está aqui tratando de censura e apenas isso. Assumam pelo menos isso, e a partir deles serem sinceros que eles querem censurar as redes para que no ano que vem as eleições presidenciais possam ser, no mínimo, ter alguma chance para a esquerda, e é isso que está por trás, assumam isso e a gente começa a conversar a partir daí. Não, é curioso por 2 motivos, né? Primeiro porque quem tem que fazer a regulamentação e já fez é o Congresso Nacional, acabou. Não adianta o Executivo pedir um chinês para vir ao Brasil e conversar com quem? Com o Judiciário. Vai bater de frente de novo com o Legislativo. E, obviamente, que é um ano eleitoral onde toda a Câmara será renovada. Possibilidade de renovação. Então, é diferente do Senado, né? Do Senado você tem alguns senadores que vão continuar e que não devem estar tão preocupados assim com o pleito eleitoral. Mas na Câmara não. Na Câmara vai todo mundo. Todo mundo corre o risco de não ser reeleito. E aí, como é que fica isso? Eles vão bater de frente, vão pedir a regulamentação, aí vem o segundo problema. O segundo problema. Vamos supor que eles consigam essa regulamentação. E amanhã ou depois, até mesmo nessas eleições, a direita vença. Como foi uma sugestão aqui, né, de um colaborador nosso. A direita vença. Aí a esquerda vai ser obrigada a engolir aquilo que defendeu. Também não vai poder fazer absolutamente nada, porque também estará com mordaça. Não vai poder reclamar, não vai poder fazer nada. E aí o que eles vão fazer? Porque para eles é o seguinte: para eles tudo vale e quando é contra eles nada vale, mesmo que eles estejam fazendo a mesma coisa. Não, mas você estava fazendo isso. Ah, eu estava fazendo? Então eu posso. Ah, então eu vou fazer igual. Não, você não pode. Entendeu onde é que eu quero chegar? Se os caras aprovam a regulamentação disfarçada, né, das redes sociais, porque na verdade é uma censura, esses caras que estão defendendo isso também serão censurados quando o governo mudar, a não ser que eles não queiram entregar nunca mais o governo, Marcília. Você não concorda com isso? Eles contam, né, Paulo, com o apoio do STF. É isso que está por trás. Se você olhar, por exemplo, o que acontece hoje dentro do Congresso, é a mesma coisa. Nós temos a tal bancada do PSOL que dia e noite fica fazendo pedidos ao STF para censurar os colegas, né? Ou pedidos para que essa ou aquela lei que seja da direita se derrube. Então, quem alimenta hoje o STF a dar as suas ordens autoritárias é muitas vezes a esquerda. Na maior parte das vezes a esquerda e, sobretudo, o PSOL. A tal banca, tem uma bancada feminina do PSOL que passa o dia inteiro fazendo isso daí. Bom, o que acontece? As decisões do STF atingem também a esquerda, atingem a instituição parlamento como um todo. Vai acontecer exatamente a mesma coisa com a regulação das redes. Então eles regulam as redes querendo atingir a direita, mas lógico, isso acaba atingindo todo mundo, acaba atingindo o debate como um todo, a liberdade de expressão. E a grande crença da esquerda é que o STF vai ser sempre um aliado. O STF, eu sempre digo, ele é uma espécie de centrão político. Ele não tem essa de esquerda ou direita, ele vai com quem, enfim, está no poder. Ou ele tenta ir. É esse o jogo, me parece ser sempre do Supremo. Então, em algum momento, isso pode virar, essa chave pode virar e a esquerda se tornar refém daquilo que ela própria propiciou, daquilo que ela própria pediu. Eu sempre digo, Paulo, que censura é que nem um bumerangue. Você joga e ele volta na sua própria testa. Pode demorar, mas volta. E você passou, hein, por uma situação complicada aí com a revista Cruzoé, né? Você foi o primeiro a entrar, né, combatendo esse tipo de atitude, uma censura, claramente, um ato criminal, um atentado à Constituição Federal. Mas, Marcília, fica por aí que daqui a pouco a gente vai falar. Temos mais um recado aqui importante do nosso apoiador e a gente volta logo depois, é bem rapidinho. Até já. Você sofre com queda de cabelo? Seus fios estão fracos, sem vida e sem volume? Chegou a solução definitiva para transformar a saúde dos seus cabelos. O tônico capilar Hair Vic.
Com uma fórmula exclusiva e cientificamente comprovada, Hairvic age diretamente no couro cabeludo, fortalecendo os fios, reduzindo a queda e estimulando o crescimento capilar. Seus ingredientes naturais, como aloe vera, cavalinha, castanha da Índia e quilaia, nutrem profundamente e restauram a vitalidade do seu cabelo. E agora elevamos a nossa fórmula a um patamar ainda mais superior. Com o poder das plantas amazônicas e ingredientes importados, Hairvic oferece uma solução natural e altamente eficaz, superando padrões do mercado. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26. Além disso, a linha Hairvic Suite conta com a exclusiva neurofragrância, cientificamente comprovada para ativar regiões do cérebro que combatem o estresse, proporcionando uma experiência de bem-estar enquanto você cuida dos seus cabelos. Estudos comprovam que 85% das pessoas percebem crescimento acelerado dos fios, 95% notam uma drástica redução na queda capilar e 85% relatam equilíbrio da oleosidade. Isso significa cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis. Hairvic foi desenvolvido com nanotecnologia para garantir a absorção profunda dos nutrientes, ativando os bulbos capilares e promovendo um crescimento mais rápido e eficaz. E o melhor, é um produto fácil de usar. Basta aplicar no couro cabeludo de 2 a 3 vezes ao dia, massagear levemente por alguns segundos e pronto. O tratamento está feito. E para potencializar seus resultados, combine o Hairvic com o shampoo 2 em 1 da mesma linha. Ele limpa profundamente, hidrata e equilibra a oleosidade do couro cabeludo, deixando os fios mais soltos e saudáveis. Possui uma textura leve e refrescante, removendo o excesso de oleosidade sem ressecar os fios. Além disso, promove um brilho notável e melhora significativamente o aspecto geral dos cabelos. Uma combinação perfeita para um cabelo incrível. E agora preste atenção, porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir até 50% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Isso mesmo! Você cuida do seu cabelo e ainda leva um smartwatch para acompanhar sua saúde e bem-estar. Não perca tempo, ligue agora 0800 020 17 26 e aproveite essa oferta incrível. Mas corra, porque essa promoção é exclusiva para as primeiras 50 ligações. Ligue agora para 0800 020 17 26 e aproveite. Cabelos mais fortes, volumosos e saudáveis esperam por você. E já estamos de volta. Preste bem atenção nessa. A recente fala do ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, durante um evento em Nova York, deve ser tratada não como uma simples declaração infeliz, mas como uma confissão pública de gravidade institucional. Ao afirmar que, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral, pediu apoio ao governo americano para evitar um suposto golpe de Estado no Brasil durante as eleições de 2022, Barroso ultrapassou de forma irresponsável os limites constitucionais de sua função e ainda revelou uma disposição inaceitável de instrumentalizar potências estrangeiras para fins políticos internos. Veja como foi a fala dele em Nova York. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Não vou falar das questões... Ai, 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 papai. Viu aí? Envolveu até o Departamento de Estado americano. Uou! Departamento de Estado americano envolve o Pentágono. Depois a internet é que é a culpada pelas análises.
A primeira e mais evidente violação está no fato de que Barroso não tinha qualquer atribuição legal para articular relações internacionais. Não tinha. Política internacional é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, exercida pelo Presidente da República por meio do Itamaraty. Ao se reunir com diplomatas estrangeiros e buscar um alinhamento político com Washington, Barroso se posicionou como um ator político, não como um magistrado. Trata-se de um desvio funcional grave. O mesmo Barroso, que agora se orgulha de ter buscado apoio internacional à democracia brasileira, foi parte de um tribunal que puniu Jair Bolsonaro por se reunir exatamente com embaixadores e comentar o sistema eleitoral brasileiro. Se a reunião de Bolsonaro foi considerada indevida e antidemocrática, como qualificar agora a atitude de um juiz que secretamente pediu apoio externo para proteger a democracia brasileira? Como? A internet é culpada disso? A incoerência é evidente e a hipocrisia institucional escandalosa. Mas o problema não para por aí. Me desculpe, mas não para por aí. A segunda questão ainda mais grave, é a admissão explícita de uma violação à soberania nacional. Solicitar apoio estrangeiro para intervir, ainda que simbolicamente, em um processo político interno, é, em termos diretos, um ato hostil à independência do país. Ao dizer que os Estados Unidos tiveram um papel decisivo para evitar que os militares brasileiros apoiassem um golpe, Barroso expõe o Brasil a um vexame internacional e à desconfiança popular. E além de deixar claro que sabia de um golpe, e aí? O judiciário brasileiro, representado pela figura máxima da Corte Suprema, confessou ter recorrido a uma nação estrangeira para influenciar a conduta das Forças Armadas brasileiras. Isso não é defesa da democracia. É interferência externa patrocinada por um ministro da República. E isso, infelizmente, é crime. Não há como enxergar de outra maneira. Nenhum país sério aceita que magistrados tratem com governos estrangeiros para mediar disputas políticas internas. Magistrado, principalmente da corte mais alta, tem que cuidar da Constituição do Brasil. Julgar a Constituição, fiscalizar a Constituição. Apenas isso. E muito menos tolera que tal atitude seja celebrada publicamente como essa fora do território nacional, como se fosse um feito digno de aplauso. O ministro não apenas agiu fora da lei, ele se orgulha disso. O que se viu em Nova York foi um chefe de poder em pleno exercício da função, se vangloriando de uma conduta que em qualquer democracia sólida no mundo inteiro teria gerado renúncia imediata ou abertura de processo por responsabilidade. A fala do ministro, feita nos Estados Unidos, justamente o país ao qual ele apelou para influenciar o rumo político do Brasil, é mais que inoportuna. É um deboche institucional. Ela enfraquece a imagem do STF, que pena, e reforça a ideia de que o judiciário se comporta como um poder político acima dos demais, acima de todos, e confirma as piores suspeitas sobre a partidarização das instituições que deveriam ser neutras. Luiz Roberto Barroso não é mais apenas um ministro da Corte. Ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Suas palavras carregam o peso simbólico e jurídico da mais alta corte do país. Ele não pode sair por aí dizendo essas coisas, porque dizer neste papel que colaborou com uma ingerência estrangeira no processo político nacional não é apenas um erro, é uma irresponsabilidade histórica. Se o Brasil ainda se pretende uma nação soberana, constitucionalista e, sobretudo, democrática, declarações como essa não podem passar em branco. É preciso cobrar com rigor a responsabilidade institucional de quem deveria ser o primeiro a respeitar os limites da Constituição. O ministro errou, e errou muito, errou feio, e o preço desse erro não pode ser pago pelo silêncio, de maneira alguma. Vamos lá agora, professor Marcília,
jurista, o que você achou dessa declaração do presidente e de toda essa situação, presidente da Corte? Olha, Paulo, se tudo isso é verdade, a gente está aqui diante de um crime. É isso que eu posso dizer, para ser bem técnico. Que crimes? Se o Barroso ele não tem o direito de acionar como presidente da Corte, do TSE, no caso, nenhum departamento norte-americano. Quem tem direito de acionar departamento de outro país é presidente da República ou o Itamaraty, né? E alguma casa legislativa sob procuração, ou sob demanda, ou sob alguma ameaça e etc. Em período eleitoral, nós não podemos ter intervenção dentro do país, de países estrangeiros, ou de forças estrangeiras, ou de auxílio qual for, não importa. Tudo isso é irregular. Agora, ainda que isso fosse regular, repito o que eu disse no início, um presidente de um tribunal não pode solicitar ajuda estrangeira, ele não tem legitimidade para isso. E ao não ter legitimidade, mas usá-la como se tivesse, ele comete 2 crimes graves. Primeiro, abuso de poder. Segundo, desvio de finalidade. Desvia-se da sua função e abusa do poder porque não o tem, mas age como se tivesse. E se a gente for ser rigoroso na lei de impeachment, que é uma lei de 1950, no artigo 39, que trata dos crimes de responsabilidade de ministros do STF, lá está: ferir a dignidade da sua função. E a jurisprudência entende que ferir a dignidade da sua função é justamente agir sua função, para além da sua função. Isso pode, portanto, resultar, ou poderia, se fôssemos um país sério, resultar, inclusive, em impeachment do ministro Barroso. Tudo isso é gravíssimo, muito grave. O ministro poderia, inclusive, se a gente aqui for avaliar ainda mais a fundo, cometer ainda um outro crime, que é o de violação à nossa soberania. Curioso que o STF é o primeiro a dizer que todo mundo viola a soberania. O Eduardo Bolsonaro violou a soberania ao costurar encontros políticos lá fora. O X violou a soberania do Brasil ao descumprir leis. E os ministros que solicitam ajuda estrangeira sem poder, não violam também a soberania? Ou será que violação da soberania só vale para os outros? Será que é assim? Eu creio que parece que estamos diante, Paulo, de uma situação em que ou o STF passa a cumprir a lei, ou ele já não pode mais exigir que ninguém cumpra. Isso é muito sério. Você tocou num ponto fundamental. Se aquele que é o guardião da lei não consegue cumprir a lei, como é que vai fazer com que os outros também a cumpram? É difícil. E veja que foi o judiciário quem saiu na frente, né? Nessa de colocar em risco a soberania do país, porque a eleição foi em 2022. Em 2022. Até então, ninguém tinha falado em absolutamente nada de soberania. Houve um atropelo das atribuições, né, de poderes aí. Né? Fala, Marcílio, fala. Eu queria lançar apenas uma reflexão. Né? Será que o Barroso... Veja, eu até postei nas minhas redes, eu coloquei nada como um dia após o outro com uma entrevista no meio, porque o Barroso sempre acaba numa entrevista qualquer, ou numa palestra, dando alguma declaração que o compromete, inclusive. Agora, será que nós temos um Barroso ingênuo a ponto de dizer isso e achar que tudo bem? Será que não há assessoria? Ou será que os ministros sabem que em algum momento todo esse governo Trump vai revelar provavelmente, ou revelaria provavelmente tudo aquilo que aconteceu durante o governo Biden, e talvez ele esteja se antecipando para que essa história não seja contada pelos outros. O meu pai, Paulo, sempre diz, a gente busca às vezes alguma estratégia por trás de alguma tolice, ainda que por homenagem ao ser humano, para ver se, enfim, há alguma possibilidade de que aquilo não seja só uma tolice. Se não for só uma tolice, é uma estratégia, pelo menos alguma, de antecipar pela sua própria boca algo que poderia vir a público, ou que estava sendo ameaçado de vir a público pela boca alheia. Pode ser.
Olha, você sabe que a gente compartilha da mesma ideia, né, Marcília? Porque hoje de manhã a gente discutiu isso também. E quando a gente escuta que o governo americano, né, na divulgação daqueles documentos e relatórios da USAID, dizendo que a agência americana estava patrocinando instituições brasileiras, inclusive o TSE, no qual o ministro era o presidente, isso já gerou um murmurinho danado. 2 é o seguinte, que corrobora essa ideia. Para ser um ministro da Suprema Corte, você tem que ter um notório saber jurídico. Então, seria muita ingenuidade, né, que surgisse uma fala dessa se não fosse por motivo de uma estratégia muito bem bolada. O fato de se antecipar a esse negócio pode ser uma tentativa de esvaziar a importância da denúncia. Sabe quando você está na praia, vem aquela onda que parece que vai ser gigantesca e de repente ela enche e perde, né, aquele glamour todo, aquela força toda? Pode ser isso como parte da estratégia. Se antecipar, justamente falar, não, mas isso aí não era problema algum, olha, isso já era sabido, a gente não tinha o menor problema em tocar num assunto. Pode ser uma estratégia. Você está certíssimo no seu raciocínio. Pode dizer assim, não, isso era tão natural que eu próprio disse ali em meio a uma palestra, não tem nada demais, já é um fato conhecido, algo que, enfim, no caos da semana, né, com tanta coisa acontecendo, talvez isso passe batido, seja até mesmo uma possibilidade estratégica. Porque é o melhor que a gente pode esperar do ministro Barroso. Se não for isso, é realmente uma ingenuidade de dar uma certa agonia de ser o líder do Supremo. Pois é, aí não dá para acreditar que seja uma ingenuidade. Mas, para encerrar, ainda assim não se desfaz esse crime, né, Marcília? Juridicamente falando. Ainda assim não se desfaz. Não se desfaz. A confissão, ela pode diminuir a pena, mas ela não evita a tipificação do ilícito. Então, é por isso que é necessário que a gente não apenas combata isso dizendo foi uma simples fala. É preciso que se cobre, que isso seja esclarecido. Ele precisa agora prestar contas de como é que isso se deu na prática. Ele precisa explicar isso melhor e as autoridades, inclusive a PGR, que, enfim, é um poder que eu suponho independente, deveria e deverá investigar a fundo isso e apurar com autonomia e com contundência essa intromissão indevida, não apenas dos Estados Unidos no Brasil nas eleições, como essa intromissão indevida do Barroso numa questão que não lhe pertence. Você viu que quando ele disse que pediu até uma formalização por escrito do Departamento de Estado. Será que isso foi concedido? Uau! Se sim, o governo Trump tem isso lá, tem esse documento. E isso é uma prova de crime. No Brasil, os caras dizem, não é crime, acabou. Quem é que vai dizer que é? Quem é que vai vir aqui? Lá não tem. Lá não tem inquéritos sigilosos, né, Paulo? Lá não. Lá, peraí, não vai ter esse negócio. Aqui os caras estão no topo. Se eles disserem, não, acabou, vai todo mundo enfiar o rabinho entre as pernas e aceitar. Mas lá, não. A coisa é complicada. Marcília, chegamos ao final desse nosso bate-papo muito interessante e esclarecedor e didático. De novo, esse é um programa de análises e de opiniões. O nosso objetivo é esse aqui. É pegar os fatos, nós não criamos os fatos. A matéria-prima é fornecida por eles, né? Pelos produtores dos fatos. Nós apenas analisamos, sem qualquer responsabilidade sobre o conteúdo gerado pelas fontes, pelos produtores dessa matéria-prima. Marcília, muitíssimo obrigado por sua participação e a gente se vê de novo a qualquer hora, né? Diante desse turbilhão de acontecimentos, né? Não para, as coisas não param de acontecer. Muito obrigado, viu, Marcília? Obrigado, Paulo. Pois é, não criamos os fatos, infelizmente, né? Se criássemos, talvez criássemos fatos melhores, não esses ruins que todo dia nos assolam. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau. Olha, antes de terminar, eu quero deixar um recado aqui bem especial, tá? Se você gosta do nosso programa e você quer estar envolvido com ele, eu acho que seria super interessante você conhecer esse produto aqui, o Etché, Uma Noite em Sevilha. Você que gosta de estar
bem, cheiroso, ganhar espaço, ser notado aonde quer que chegue, isso aqui é uma boa razão para lhe convencer. Cheque no website que está aí embaixo, aparecendo na sua tela, o etielojavirtual.com, ou no QR Code, e obtenha as informações necessárias. É um produto muito bom, vale a pena você dar uma conferida. Corre lá, ok? Valeu! E nós ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e compartilhe o máximo que você puder. Muitíssimo obrigado mais uma vez e nos vemos de novo amanhã ao meio-dia. Um forte abraço e até lá!